Ele é um garoto gamer que acaba se apaixonando e levando a garota tímida pra casa. Eu sou o Zeon Anime. Deixe seu like e bora! Tudo começa quando Akane é dispensada pelo namorado, Takuma, porque ele encontrou alguém com peitos maiores. Depois de voltar pra casa, ela entra no jogo que costumavam jogar juntos. É quando ela encontra um cara estranho de cabelo afro, que na verdade é Yamada, e manda uma mensagem pra ele. Yamada a convida pra caçar, mas ela começa a reclamar sobre ter sido usada e descartada pelo ex, até que Yamada fica irritado e desconecta do jogo. Logo depois, ela é convidada para o evento ao vivo do jogo e decide ir esperando encontrar Takuma e sua nova garota. No dia seguinte, ela chega ao evento e esbarra em um cara, fazendo seu sapato voar como se fosse uma Cinderela de baixo orçamento. Ela se vira para ver Yamada, um garoto incrivelmente lindo segurando seu sapato como um príncipe encantado. Akane imediatamente fica nervosa e começa a explicar para ele que estava perdida em pensamentos, mas o cara parece desinteressado, causando-lhe constrangimento. Ele diz que não está interessado e começa a se afastar, e é então que ela percebe que Yamada do jogo disse algo semelhante para ela. Quando ela pergunta se ele é Yamada, o cara para por um segundo e pergunta se eles já se conheceram antes. Nesse momento, ela ouve a voz de Takuma atrás dele e começa a posar, pensando que ele está surpreso ao vê-la. Na realidade, Takuma fica chocado ao ver Yamada e corre para apertar sua mão. Sua garota pergunta quem é Yamada, e Takuma revela que ele é um jogador profissional muito popular a quem ele admira. Akane se sente completamente arrasada, então, para salvar sua pele, ela se apressa e apresenta Yamada como seu novo namorado. Yamada diz baixinho que ele não é, mas ela implora para que ele colabore e o suborna com um código para um item raro no jogo. Yamada aceita a oferta e confirma que está namorando Akane, o que deixa Takuma com ciúmes. Quando Takuma cai de joelhos, Akane se sente vitoriosa até perceber que ele terá uma noite romântica enquanto ela não. Ela obriga Yamada a acompanhá-la a um bar, pedindo-lhe que faça companhia porque não quer ficar sozinha. Enquanto ela começa a falar sobre seu ex, Yamada finalmente percebe que ela é a mesma garota que ele encontrou no jogo. Akane diz a ele que ele vai morrer virgem se continuar agindo tão frio, e Yamada diz que ela está certa porque nunca teve uma namorada antes. Akane fica chocada no começo, e quando ele diz que não está interessado em romance, Akane pensa que talvez ele esteja certo porque ela foi dispensada. Quando ela começa a chorar, ela se desculpa e vai ao banheiro, onde percebe que suas roupas estão sujas por causa da queda que levou. Ela também nota que arranhou a perna e deseja nunca ter ido a esse evento. Quando ela retorna, encontra sua mesa vazia e percebe que foi abandonada por mais um homem. Percebendo que agora vai ficar sozinha, ela começa a chorar novamente, mas Yamada de repente aparece atrás dela. Ele então pede para ela se sentar e revela que saiu para comprar curativos porque viu sua perna arranhada. Ele então coloca o curativo nela e Akane fica tão comovida com sua gentileza que promete comprar todas as bebidas que ele quiser e até deixa ele ficar com ela mais tarde. No dia seguinte, Akane acorda de sua ressaca e ouve a voz de Yamada ao fundo. Ela rapidamente percebe que ele está no seu quarto e supõe que fez algo embaraçoso na noite anterior. Quando ele lentamente caminha em sua direção, ela entra em pânico e salta da cama, pedindo que ele explique o que aconteceu na noite passada. Yamada revela que ela ficou muito bêbada na noite anterior e suas únicas opções eram deixá-la na rua ou levá-la para casa. Então ele escolheu a última opção. Akane se ajoelha para pedir desculpas, mas se sente ainda pior quando ele diz que ela vomitou em suas roupas e ele teve que lavá-las. Depois de se vestir, ela sai imediatamente e percebe o quão miserável é sua vida. Voltando para casa, ela de repente percebe que está sem seu colar e começa a entrar em pânico. Ela procura por toda a casa, mas não consegue encontrar. Então, a última opção dela é perguntar a Yamada se está no apartamento dele. Ela entra no jogo para mandar uma mensagem para ele, mas o cara está offline, e ela começa a lembrar como aquele colar foi o primeiro presente que recebeu de Takuma. Sem ninguém para conversar, ela confia no líder da guilda, Huri, até que Yamada finalmente entre no jogo. Ela imediatamente manda uma mensagem para ele sobre o colar, mas Yamada diz que não está lá. Ele então diz a Huri que o depósito da guilda está sempre cheio, não importa quantas vezes ele limpe, mas Huri acredita que alguém deve ter deixado esses itens para novos jogadores. Yamada diz que esses itens são totalmente inúteis e nem mesmo os novatos vão achá-los úteis, mas Huri pede para ele ser gentil ou quem os deixou vai ficar magoado. É quando Akane revela que foi ela quem os deixou aqui. E mesmo quando Huri tenta salvar a situação, Yamada insiste e os chama de lixo inútil ao pedir para ela ser mais seletiva. Akane se sente tão triste que sai do jogo, e Yamada decide cair fora também. Ao se afastar do computador, ele sente algo sob o pé e percebe que é o colar de Akane, que ele acabou de quebrar ao pisar nele. Alguns dias depois, Akane tem um sonho sobre Takuma, que pede desculpas por terminar com ela e lhe dá um presente como oferta de paz. No entanto, a garota atual dele pula da caixa de presente, fazendo Akane acordar de repente. Mais tarde, ela compartilha esse sonho com sua amiga, Momo, que continua tão indiferente como sempre e diz a ela para encontrar um novo cara, porque as histórias de Takuma estão ficando chatas. Ela pede para falar mais sobre o cara gamer atraente que conheceu no evento, questionando se ela realmente passou a noite na casa dele sem fazer body shots. Akane tranquiliza ela dizendo que nada aconteceu entre eles, mas está realmente preocupada porque deixou seu colar na casa dele. Momo pergunta por que ela está guardando um presente do cara que a largou e continua criticando Akane, o que a faz se sentir arrasada. Enquanto ela caminha para casa, percebe que é uma perdedora como vocês, e não é divertido jogar sozinha.
Nesse momento, ela vê uma garota confessando seu amor para um veterano, o que a faz lembrar da vez em que foi rejeitada. Então, ela ouve a voz de Yamada dizendo à garota para não perder seu tempo e voltar quando tiver decidido o que quer. Ao ver seu comportamento rude, Akane imediatamente o repreende, e lembra que ela é a mesma garota que ele conheceu no evento de jogos. Ela pede desculpas pelo problema que causou a ele, e o aconselha a ser mais gentil porque aquela garota estava prestes a se declarar para ele. Yamada fica chocado ao ouvir isso, o que faz Akane perceber que ele é o CEO de pessoas socialmente ineptas. Enquanto caminham juntos, Akane nota seu uniforme e percebe que ele frequenta uma escola de elite, o que significa que ou o pai dele é rico, ou ele realmente tem inteligência para isso. Então, de repente, Yamada revela que queria vê-la novamente, o que dá a Akane borboletas no estômago. No entanto, quando ele tira o colar quebrado do bolso, Akane fica com o coração partido ao vê-lo nesse estado. Ela controla suas emoções e sai da estação, apenas para ver uma chuva forte lá fora, querendo ir para casa o mais rápido possível. Ela começa a correr na chuva, mas Yamada corre atrás dela e lhe entrega um guarda-chuva antes de sair correndo. No dia seguinte, ela está deitada na cama, segurando o colar quebrado quando ouve a campainha. Ao abrir a porta, é bombardeada por entregadores que deixam várias caixas no seu quarto. Ela também recebe uma carta da mãe dizendo que vai transformar seu quarto em uma academia e quer tirar todas as suas coisas. Akane imediatamente liga para Momo e implora para ajudá-la, mas Momo diz firmemente para jogar tudo fora. Após algumas horas, Momo coloca todas as coisas inúteis nos sacos de lixo, mas evita jogar fora o guarda-chuva e o colar quebrado. É quando ela se lembra das palavras de Yamada sobre ser seletiva, então decide jogar fora tudo, exceto o ursinho de pelúcia que sua avó lhe deu. Depois as meninas foram ao churrasco, mas ficaram tão bêbadas que Akane acabou tocando a campainha de Yamada, dizendo que veio desentupir seus encanamentos e devolver o guarda-chuva dele. Apesar de estar irritado, Yamada calmamente pega seu guarda-chuva e pede que eles saiam, mas Momo se aconchega a ele e pede que se case com ela, o que na verdade o irrita. É quando Akane diz que na verdade veio aqui para agradecê-lo, porque se ele não estivesse no evento, ela teria tido um dia difícil. Então ela arrasta Momo antes dele chamar a polícia. Mas antes de partir, Yamada percebe de repente que está com muita dor. Ele diz hesitantemente que os amigos da guilda estavam preocupados com ela, já que ela não tinha entrado no jogo por dias. Ele então casualmente a convida para jogar com ele sempre que estiver livre, e isso instantaneamente melhora o humor delas. Algumas semanas depois, Akane acaba indo a um encontro em grupo com Momo, mas o tempo todo, ela está completamente deslocada e claramente desconfortável. Ela até tenta convencer Momo a deixá-la ir embora, mas Momo ignora e insiste que ela fique. Sem outra escolha, Akane se contenta em enrolar o feed do seu celular até que um dos rapazes finalmente se aproxima dela e tenta começar uma conversa na esperança de ter sorte esta noite. Ele menciona que ouviu que ela gosta de jogos e pede para ela compartilhar o nome do jogo que ela está jogando atualmente para que possam jogar juntos. Akane diz que também gosta de jogos e que está jogando um jogo online chamado Foes, mas é óbvio que o cara não tem ideia do que ela está falando, o que só faz com que ela perca ainda mais o interesse. Após o encontro, Momo reclama que Akane passou o tempo todo grudada no celular em vez de interagir com os rapazes. Akane pede desculpas e explica que estava conversando com Huri durante o passeio. Momo fica um pouco suspeita e pergunta por que ela achou inteligente dar seu número para alguém que ela só conhecia de um jogo online. Akane se defende, dizendo que Huri não parece uma estranha, e até mostra a Momo o histórico de conversas enquanto fala sobre como o personagem dela é fofo. Momo acha a coisa toda suspeita e pergunta como Akane pode ter certeza de que Huri não é apenas um gordo barbudo fingindo ser uma garota online. Isso planta uma pequena semente de dúvida na mente de Akane, e depois que Momo vai embora, ela começa a questionar seu próprio julgamento. Então, ela passa por uma garota em uma fantasia de coelho, e por algum motivo, isso a lembra de Huri. Mais tarde naquela noite, Akane veste seu pijama e entra ansiosamente no Foes, já muito mais animada para jogar seu jogo favorito do que estava para o encontro. Enquanto espera tudo carregar, ela percebe que pode realmente estar se transformando em uma gamer girl viciada. Ela rapidamente afasta o pensamento e entra no jogo, mas o salão da guilda está completamente vazio. Enquanto vagava, ela eventualmente avista Huri e Yamada do lado de fora trabalhando juntos em algum tipo de poção. Ela tenta chamá-los, mas estão tão envolvidos na própria conversa que nem percebem sua presença. Akane lê silenciosamente o bate-papo deles, onde Huri diz que costumava ser apenas os dois quando começaram a guilda. Por mais acolhedora que seja, ela diz que é bom que sejam apenas os dois online hoje. Quando Yamada diz que era mais fácil quando eram só eles, Akane começa a se perguntar se os dois são secretamente um casal. Ela debate se deve dizer algo, mas antes que possa decidir, Yamada finalmente a vê e avisa Huri que ela está online. Huri imediatamente a cumprimenta calorosamente e Akane pede desculpas por interromper a conversa delas, mas Huri garante que não é nada demais. Enquanto as garotas começam a conversar, Yamada sai do jogo e Huri diz a ele que vai ligar pra ele mais tarde, o que só faz Akane ficar mais convencida de que algo está acontecendo entre eles. Ela se lembra de como ele e Takuma se tornaram um casal quando começaram a jogar juntos, e isso a deixa triste que todos estão encontrando alguém enquanto ela está aqui com um pepino. No dia seguinte, enquanto estava na aula, ela não conseguia parar de pensar em Huri e Yamada. Ela até considerou bisbilhotar as redes sociais de Yamada para procurar pistas sobre o relacionamento deles, mas se conteve porque espionar é ruim. Depois da escola, enquanto caminhava para a estação, ela encontrou o mesmo cara do encontro em grupo.
ela o reconhece, mas ainda não consegue lembrar o nome dele, e enquanto caminham juntos, ele continua tentando falar sobre os inimigos, na esperança de que ela o deixe aproveitar por trás. Akane não se importa nem um pouco com o que ele está dizendo, mas imagina que, já que ele é um cara e gosta de jogos, talvez pelo menos tenha ouvido falar de Yamada. Ela menciona o nome dele, mas o cara claramente não faz ideia de quem é Yamada, o que só faz ela se sentir pior. Quando eles se aproximam da estação, algo chama a atenção dela. Uma garota que se parece com Huri correndo. Ela mantém os olhos nela e fica chocada ao ver a garota se encontrar com Yamada. Observando-os se afastarem juntos, ela de repente se lembra de que Yamada uma vez disse que nunca teve uma namorada e começa a se perguntar se ele estava mentindo pra ela. O rapaz ao lado dela finalmente percebe que ela não está mais prestando atenção nele e pergunta se algo está errado. Akane apenas diz que tem um lugar pra ir, pede desculpas e rapidamente se afasta. Ele tenta chamar por ela, mas ela já se foi. Ela estava muito absorta em seus próprios pensamentos sobre Yamada e a garota que agora ela presume ser Huri. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, Akane recebe uma mensagem de Huri informando que vai abrir um café de colaboração da Foe no próximo mês. Ela diz que quer que os membros do clube vão juntos e menciona que Yamada já concordou em ir, já que se encontraram mais cedo naquele dia. Isso confirma a suspeita de Akane de que a garota que ela viu era realmente Huri. E enquanto ela ainda não quer acreditar que são um casal, ela responde e diz que vai. Alguns dias depois, no dia do encontro, Huri envia um lembrete e Akane começa a se preparar para o grande dia. No trem, ela manda uma mensagem para Momo para avisar aonde está indo. Momo imediatamente surta, avisando que encontrar estranhos de jogos online é arriscado e ela pode estar caindo em uma armadilha. Mas Akane a acalma dizendo que Yamada também estará lá, o que faz Momo se sentir um pouco melhor. Assim que ela desce do trem, Akane tem dificuldades para seguir o mapa e acaba se perdendo. Enquanto tenta descobrir onde está, um cara chamado Hata esbarra nela e faz com que seu celular caia. O cara rapidamente pede desculpas e o pega, e quando vê o mapa na tela, pergunta se ela também está indo para o café FOZ. Ela diz que sim, então ele se oferece para caminhar com ela, já que também está indo para lá. No início, Akane se pergunta se seguir um cara aleatório é uma boa ideia, mas enquanto eles andam e ele começa a falar nerd sobre jogos, ela relaxa um pouco. Eventualmente, ele pergunta o que ela acha de Fuse e Akane admite que ainda é bem nova nisso. Ela até brinca sobre ter sido repreendida por colocar coisas inúteis no armazenamento da guilda recentemente. O cara a olha com um charme irresistível, mas antes que ele possa dizer alguma coisa, alguém chama seu nome. Quando Akane se vira para ver quem é, ela percebe que é Huri e se sente aliviada, mas seus olhos imediatamente brilham quando vê Yamada parado por perto conversando com um moderador careca e baixo do Discord chamado Kamota. Ela atravessa a rua correndo para cumprimentá-lo, mas enquanto está falando, Huri se aproxima e segura na manga de Yamada como se estivesse marcando território. O olhar intenso dela deixa Akane nervosa, fazendo-a perceber que Huri é muito diferente de como ela age no jogo. Antes que ela possa dizer muito mais, a garota olha pra Hata e pergunta quem ela é. Ele sorri e diz que o nome dela é Akane, e que ela é colega de guilda deles. O grupo finalmente entra no FOZ Collaboration Café e escolhe uma mesa, acomodando-se enquanto Hata e Kamota começam a conversar sobre o que pedir. Akane senta-se em silêncio, sentindo-se deslocada, já que as únicas pessoas que ela conhece um pouco são Yamada e a garota que ela pensava ser Huri, que continua lhe lançando olhares frios. Mesmo assim, ela tenta puxar conversa e pergunta sobre os dois rapazes que estão com elas. A menina responde de forma rude, dizendo que o cara alto é o Hata e o homem gordinho é o Kamota. Depois lança outra indireta questionando por que Akane continua chamando ela de Huri, já que esse nem é o nome dela no jogo. Akane fica confusa e não entende o que ela quer dizer até que Yamada intervém e sugere que todos se apresentem para esclarecer as coisas. Hata vai primeiro e se apresenta como uma pessoa que joga como Huri no jogo, o que deixa Akane completamente chocada. Ela o chama de Nakama, mas Hata argumenta que ele não é uma farsa e diz que, embora ele e Huri não sejam iguais por fora, são um só por dentro. Akane não acredita e diz que ele a enganou para compartilhar seu contato, mas ele ignora e diz que ela deu para Huri, não para ele. Seu cérebro entra em curto-circuito ao estar cercada por gamers suados, e ela se joga de volta no assento completamente exausta. Em seguida, Kamota se apresenta e diz que Akane provavelmente não conhece seu personagem porque ele está sempre limpando masmorras. Depois ele aponta para a garota baixa e de língua afiada e diz que ela é Runa, irmãzinha de Hata e modelo de rosto para o personagem Huri. Runa não diz muito até ouvir Kamota mencionar que Akane e Yamada já se conhecem. Isso a deixa irritada, e ela exige saber como eles se conheceram. Yamada diz que é complicado demais para explicar, mas Akane o interrompe e diz que foi em um evento offline. Runa então lança um olhar mortal para ela, fazendo Akane perceber que ela a odeia completamente. Ignorando-a, Akane nervosamente diz a Yamada que pensava que ele e Huri tinham algo porque eles sempre agiam tão próximos no jogo. Yamada explica que Hata é seu veterano, e quando estão online, ele apenas segue sua liderança, mesmo se a interpretação dos papéis ficar estranha. Akane diz que agora entende e admite que acreditou que ele estava mentindo quando disse que nunca teve uma namorada, mas ele está tão desesperado que está interpretando papéis com outros homens. Yamada calmamente diz que nunca mentiria sobre algo assim, e Akane sorri dizendo que está aliviada, mas assim que as palavras saem da sua boca, ela começa a questionar por que se sente assim. Como se fosse ensaiado, Runa pergunta se Akane tem um interesse por Yamada, o que a pega de surpresa. Antes que ela possa responder, Hata cobre a boca de Runa e pede desculpas, dizendo que Runa fica na defensiva quando se trata de pessoas de quem ela gosta. Runa não reage bem, o que leva a uma discussão entre as duas. Tentando ignorar o caos, Akane pega sua bebida para se acalmar, mas quando ela vê Yamada olhando para ela, fica nervosa e derruba o copo.
Enquanto ela se abaixa para pegá-lo, Yamada a impede e diz que o pessoal deve lidar com isso, já que ela pode se cortar. Envergonhada, ela vira o rosto para esconder seu rosto vermelho, e fica assim até ele sair para atender uma ligação. Assim que ela retorna ao seu assento, Hata segue Yamada enquanto Kamota inicia uma conversa leve para ajudar Akane a se sentir mais à vontade. Kamota explica que o resto deles são amigos há um tempo. Originalmente se encontraram em outro jogo antes de se mudarem para a OS. Ele acrescenta que Runa quase não joga, por isso Akane nunca a viu online. Então ele menciona casualmente que Hata estava ansioso para encontrá-la pessoalmente. Runa ouve isso e sai, acusando Akane de tentar conseguir o dobro tanto de Yamada quanto de Hata. Enquanto isso, Hata encontra Yamada lá fora e imediatamente o confronta por fingir a ligação telefônica. Yamada admite que saiu porque achava que Akane não queria ele por perto, o que faz Hata perceber que ele é um completo idiota. Ele diz a Yamada que Akane evitou o contato visual porque estava envergonhada, mas Yamada não entende. Hata apenas balança a cabeça e muda de assunto, dizendo que Akane é muito mais interessante do que Yamada havia descrito. Yamada insiste que sua descrição estava correta, mas Hata diz o contrário e avisa que se ele não começar a prestar atenção nas meninas, vai morrer virgem como vocês. De repente, Yamada é atingido por uma lembrança de uma garota chorando por ele, e perguntando se ele sente pena, o que faz com que ele se distraia por alguns segundos. Após o almoço, todos vão pra fora enquanto Akane conversa com Hata e Yamada. Runa sussurra para Kamota que ela não gosta de Akane porque ela é uma Hó, que tem 2 relacionamentos ao mesmo tempo. Kamota fica chocada com as palavras dela, mas Runa não se importa, e murmura pra si mesma que vai expulsar Akane da guilda, porque ela não pertence lá. Depois que o grupo se separa, Akane e Yamada pegam o mesmo trem, já que moram perto um do outro. A bordo, Akane tenta puxar a conversa com Yamada, mas suas respostas monossilábicas fazem com que ela fique sem assunto. Então, de repente, ela percebe as meninas murmurando ao redor deles, fazendo-o se perguntar se elas os veem como um casal. Enquanto está perdida em seus pensamentos, o trem dá uma guinada inesperada e Akane cai bem no peito de Yamada. Ele sugere trocar de lugar para que isso não aconteça de novo. E quando eles trocam, Akane percebe que as garotas estão olhando para Yamada e não para ela. Ela se lembra de como não conseguia parar de olhar para ele quando se conheceram e começa a pensar na pergunta de Runa, sobre se ela tem sentimentos por ele. Ela se pergunta por que Runa sequer pensaria isso, mas quanto mais tenta esquecer, mais difícil é ignorar. Para distrair a mente, ela pergunta a Yamada o que ele está planejando comer no jantar e ele casualmente diz pudim. Akane ri, pensando que ele está brincando, mas quando eles descem do trem e ele realmente compra pudim, ela percebe que ele estava falando sério. Enquanto caminham, ela pergunta se ele costuma cozinhar e ele admite que não sabe, então vive de refeições de loja de conveniência. Akane não gosta disso, então ela o faz esperar em um banco enquanto corre para casa para preparar alguma comida. Quando ela volta, Yamada está sentado lá meio adormecido e ela rapidamente se desculpa por tê-lo feito esperar. Ela entrega as bolsas e mostra a ele o que trouxe, dizendo que até incluiu alguns vegetais para que ele faça uma refeição adequada. Yamada diz que não pode aceitar, mas ela insiste dizendo que é de coração e que realmente quer que ele fique com isso. Bem nesse momento, Akane recebe uma ligação de Runa que a surpreende pedindo desculpas por seu comportamento anterior. Ela diz que conseguiu o número da Akane com Hata e quer ser amiga. Akane fica surpresa, mas concorda felizmente e as duas até fazem planos para sair no próximo sábado. Quando a ligação termina, Akane conta animadamente a Yamada sobre isso, dizendo que está ansiosa para se tornar boa amiga de Runa. Mais tarde naquela noite, Yamada está em seu quarto pensando sobre o encontro futuro entre Akane e Runa. Algo sobre isso não lhe parece certo, então ele verifica seu calendário. É quando ele percebe que já tem uma sessão de tutoria agendada com Runa naquele mesmo sábado, fazendo-o se perguntar se houve algum tipo de engano ou se as coisas vão ficar estranhas. No final de semana seguinte, Yamada está navegando sem rumo no seu PC quando de repente recebe uma ligação de Hata, que pergunta se ele vai vir dar aula para Runa como planejado. Ele acha estranho porque ela fez planos com Akane, mas decide que é descolado demais para se importar e concorda em vir. Enquanto isso, Akane aparece no café onde deveria encontrar-se com Runa, mas em vez de vê-la, há um homem suspeito esperando que diz estar lá em nome de Runa. Akane imediatamente se sente desconfortável com ele, especialmente quando ele começa a dizer o quão feliz está por ela ser realmente uma garota, e não um cara fingindo ser uma online. Ela tenta explicar várias vezes que ela não é Huri, mas o cara parece não entender. Nesse momento, o telefone de Akane vibra com uma mensagem de Runa, dizendo que ela vai se atrasar e enviou uma amiga para fazer companhia a Akane até ela chegar. Ler essa mensagem faz Akane começar a entrar em pânico porque ela não acredita que está presa com algum estranho até Runa chegar. Ela rapidamente se desculpa e vai direto para o banheiro, trancando-se em uma cabine antes de tentar ligar para Runa. Enquanto isso, Yamada está na casa do Haida para uma sessão de tutoria com a Runa. Enquanto ele folheia o caderno dela, ele casualmente pergunta se ela tem algum plano para o dia, e ela mente, dizendo que não tem. Nesse momento, o telefone dela toca e quando ela vê que é a Akane ligando, imediatamente rejeita a chamada. De volta ao café, Akane está sentada no banheiro em desespero, percebendo que Runa não vai atender e ela está presa com um estranho que mal conhece. Seus nervos ficam à flor da pele quando o cara com quem ela estava sentada começa a bater na porta do banheiro, pedindo para ela sair. É nesse momento que os alarmes internos de Akane disparam, porque agora ela está genuinamente com medo do que ele possa fazer. As coisas pioram quando ele tenta abrir a porta do banheiro à força e ela começa a entrar em pânico.
De volta à casa de Haida, Runa finalmente admite que deixou Akane e não teve problema em mandar um estranho em seu lugar. Ela se defende dizendo que não viu nada de errado nisso. Quando Yamada ouve isso, ele se levanta claramente chateado e vai em direção à porta, apenas para encontrar Haida parado ali segurando lanches. Haida tenta aliviar o clima, mas imediatamente percebe a tensão na sala e pergunta o que está acontecendo. Depois que Yamada explica tudo, Haida entra na sua conta para verificar se o que Runa disse é verdade, e vê que ela realmente enviou mensagens ao homem usando o computador dele. Enquanto os meninos verificam as mensagens, Runa olha para fotos de sua guilda original e se pergunta por que tudo não pode simplesmente voltar a ser como era antes de Akane se juntar. Momentos depois, Kamota aparece na porta em um frenesi porque Haida disse a ele que Akane poderia estar em perigo, apenas para fazê-lo chegar lá mais rápido. Os 4 entram na van de Kamota e todos correm em direção ao café. Enquanto Kamota acelera no trânsito, Yamada tenta acalmá-lo e Haida repreende Runa pelo que ela fez. Ele a lembra que esse tipo de atitude egoísta é exatamente o motivo pelo qual ela não tem amigos na escola. Runa não parece se importar e diz que tem muitos amigos online, mas Haida não acredita. Ele diz a ela para considerar os sentimentos de Akane porque ela estava realmente animada para conhecê-la, o que faz Runa refletir sobre suas ações. Quando eles chegam ao café, Yamada é o primeiro a ver Akane sentada com um homem estranho e percebe imediatamente que algo está errado. Mas antes que ele possa reagir, Kamota corre à frente chorando e pergunta se Akane está bem. Depois de se certificar de que ela está ilesa, ele imediatamente se volta para o homem e ameaça com uma ação legal se ele fez alguma coisa suspeita, deixando tanto Akane quanto o cara totalmente confusos. Haida e Yamada alcançam, e Haida explica que eles correram, porque acharam que Runa armou com um pervertido. Yamada então nota o curativo na perna de Akane e pergunta o que aconteceu. O homem admite que ela se machucou após bater o joelho na privada quando ele acidentalmente a assustou no banheiro. Haida fica furioso porque o homem entrou no banheiro feminino e o agarra pela gravata, perguntando o que o fez pensar que isso estava certo. O cara tenta justificar dizendo que achou que ela tinha desmaiado, e foi lá pegar remédio para ela. Enquanto a discussão constrangedora continua, Yamada permanece congelado no lugar, observando a confusão ao seu redor. Finalmente, ele pede desculpas a Akane, dizendo que se ele tivesse contado a ela antes sobre as aulas particulares de Runa naquele sábado, nada disso teria acontecido. Akane fica surpresa ao ouvir isso, e pensa que Runa provavelmente não pretendia deixá-la de lado, e talvez ela apenas se envolveu na sessão de tutoria. Embora uma parte dela saiba a verdade, ela decide acreditar na mentira porque ainda quer pensar em Runa como sua amiga. Runa, dominada pela culpa, sai correndo. Mas quando Akane tenta segui-la, sua perna machucada cede. Ouvindo-a gritar, Runa volta correndo e pergunta se ela está bem. Mas antes que Akane possa responder, Haida interfere e diz a Runa para ir com ele porque ela precisa aprender uma lição. Runa se vira para Yamada, esperando que ele a defenda, mas ele diz que não vai protegê-la desta vez. Sem escolha, ela segue Haida enquanto ele a arrasta. Mas eles param quando Akane chama novamente, fingindo que sua barriga está queimando, e pede a Haida para comprar analgésicos em uma loja próxima. Ela diz a Yamada e Kamota para irem também, e pede ao cara estranho para sair. Quando todos se foram, ela diz a Runa para ficar e esfregar sua barriga até que eles voltem. Agora sozinha, Akane se senta novamente enquanto Runa permanece de pé, claramente envergonhada por toda a situação. Para aliviar a tensão, Akane começa a falar casualmente sobre Foz, quando Runa finalmente perde a paciência e exige saber por que Akane está agindo como se nada estivesse errado. Ela solta que a deixou plantada de propósito porque não gostava dela e queria que ela saísse da guilda. Akane fica quieta por um momento, mas se lembra de como Runa correu de volta para checar como ela estava depois que sua perna falhou, e isso lhe dá a resposta que precisava. Ela diz que veio aqui hoje porque acha muito de todos eles e queria conhecê-la pessoalmente para que ela também possa aceitá-la como todos os outros fizeram. Ouvindo isso, Runa começa a chorar e pede desculpas porque nunca esperava que Akane fosse tão gentil com ela depois de tudo o que fez. Em vez de dizer qualquer coisa, Akane apenas sorri para ela, deixando-a expressar suas emoções. Enquanto isso, os caras estão voltando e Haida está chorando porque sua irmãzinha fofa se tornou uma ameaça à sociedade. Quando finalmente retornam, ficam chocados ao ver Akane confortando Runa como se nada tivesse acontecido. E Yamada fica surpreso ao ver como ela lidou bem com a situação. Alguns dias depois, Runa está na aula agindo como se nada tivesse acontecido, esperando que seus colegas de classe se aproximem dela. Mas eles acham que ela é estranha. Ela também se lembra de como foi intimidada por seus veteranos, mas lida com isso dizendo a si mesma que tem muitos amigos online. Ela também acredita que todos os garotos da sala têm uma queda por ela, mas como ela se veste como uma gótica fora da escola, eles mantêm distância dela. Além disso, seu irmão e sua amiga são muito bonitos, então todos os outros garotos parecem NPCs mal desenhados para ela. Logo depois, ela nota algumas garotas fazendo uma nova dança do TikTok na aula, o que a faz perceber que talvez ela seja uma solitária. Depois da escola, Runa passa na casa de Akane e mostra a ela a dança que viu as garotas fazerem na aula. Como Akane é mais velha que ela, a deixa agir como uma mimada, o que a deixa feliz. Mas como Akane tem outros amigos também, isso deixa Runa com ciúmes, porque ela quer Akane só pra si. No entanto, à medida que passam mais tempo juntas, Runa começa a pensar que Akane é tão estranha quanto ela, o que as torna uma combinação perfeita. Alguns dias depois, Runa visita novamente para ajudar Akane a descobrir como passar de nível em Fios, enquanto Momo relaxa ao lado delas, reclamando sobre como está ansiosa para receber seu biscoito. Quando percebe que estão a ignorando, ela explode e diz a Akane que deveria se preocupar em arrumar um namorado, ao invés de jogar com uma criança que claramente fugiu de casa.
Akane explica calmamente que Runa não está fugindo de casa, mas está apenas evitando Haida porque as coisas ainda estão tensas entre eles. Momo diz que isso não é da conta dela, e acrescenta que se Runa quiser sair, ela deve fazer isso com pessoas da sua própria idade. Isso irrita Runa, e ela diz a Momo para parar de agir como uma bruxa amarga e acabada, e apenas ir para casa se está tão entediada. Momo responde com um olhar mortal e uma ameaça nada sutil, que instantaneamente faz Runa voar para os braços de Akane. Enquanto Runa come seu lanche, Akane volta a jogar Final Fantasy e Momo muda de assunto para Yamada. Akane casualmente diz que ele é apenas um amigo que tem a ajudado com o jogo, e Runa intervém para dizer que Yamada é naturalmente gentil. Ela também menciona que ele ainda encontra tempo para ajudá-la até estudar, mesmo enquanto se prepara para seus próprios exames de admissão. Momo fica curiosa, e logo os dois começam a fofocar sobre Yamada, se perguntando por que alguém tão atraente nunca conquistou uma garota. Akane não participa da fofoca e continua jogando. E enquanto ela joga, ela vê que Yamada acabou de entrar. Ela fica animada e começa a conversar com ele, se gabando de quanto subiu de nível. Ela até mostra seus sapatos recém-atualizados, mas Yamada imediatamente aponta que ela usou os materiais errados. Ela se sente desanimada, especialmente porque desperdiçou suas pedras preciosas duramente conquistadas, mas Yamada oferece a ela um par extra de seu inventário. Ela recusa porque quer ganhar o seu próprio dinheiro, então diz a ele que vai sair para caçar mais materiais. Yamada deseja-lhe sorte e até adiciona um emoji sorrindo, o que a choca tanto que ela grita, convencida de que Yamada mostrando emoção é uma falha na Matrix. Ao ver Momo surtando por causa de um jogo, ela a empurra para longe do laptop, implorando para que ela esqueça isso de uma vez. Akane se liberta e volta calmamente para sua mesa, apenas para assistir horrorizada enquanto seu laptop começa a soltar faíscas e solta uma nuvem de fumaça. Naquela noite, enquanto Runa está assistindo TV, Haida entra na sala e ela conta a ele sobre o laptop quebrado de Akane. Ele acha que a última atualização do FOS foi demais para o pobre dispositivo aguentar. Runa se sente mal por Akane e diz que ela não poderá jogar até que consiga economizar dinheiro suficiente para um novo. No dia seguinte, Akane está presa lendo livros em vez de jogar, e é tão doloroso que ela começa a chorar. Enquanto ela está emburrada, alguém bate a porta e, para sua surpresa, são Yamada e Runa. Runa diz que arrastou Yamada até lá para dar uma olhada no computador dela. Haida havia ligado para Yamada na noite anterior e pediu para ele passar depois da sessão de tutoria de Runa para ajudar Akane. Inicialmente Yamada não queria, mas depois lembrou-se de como ela estava feliz falando sobre os seus sapatos, então mudou de ideia. Atualmente Akane está encantada em vê-lo, mas ele diz para ela não esperar um milagre, pois ele não é nenhum mago da tecnologia. Enquanto ele começa a verificar o sistema, Akane se desculpa para pegar lanches, mas Runa a segue e aponta que sua armadura de trama ainda está à vista. Akane se apavora, pega sua roupa lavada e agradece silenciosamente aos céus que a Yamada não a viu. Ela retorna à cozinha, serve suco e pergunta se eles gostariam que ela preparasse algo. Ambos dizem que sim, e Yamada diz que na verdade gostou do curry que ela lhe deu outro dia. Runa ouve isso por curiosidade e se lembra da primeira vez que Hata mencionou ter conhecido Akane no jogo. Ele disse que Akane é uma pessoa de coração puro, que não esconde quem ela é, e que seria uma combinação perfeita para Yamada. Naquela época, Runa se recusou a deixar um estranho entrar no grupo deles, mas agora ela os vê juntos e se pergunta se eles realmente deveriam estar namorando. Enquanto eles conversam, Runa tira uma foto deles juntos e envia para Hata, que imediatamente começa a elogiar e pede a Runa para juntá-los. Mais tarde, enquanto Akane cozinha para eles, Runa se junta a ela e pergunta se ela vai tomar banho, esperando que Yamada entre acidentalmente. No entanto, quando ela diz não, Runa se afasta desapontada. Eventualmente, ela simplesmente agarra Akane e a joga em Yamada, o que irrita Akane. Quando ela se levanta para disciplinar Runa, seu cabelo acerta o olho de Yamada, desviando sua atenção. Akane entra em pânico e segura o rosto dele para ver se ele está bem, sem perceber o quão próximos estão. Yamada calmamente diz que está bem e pede para ela se afastar um pouco. Akane fica envergonhada e se desculpa, dizendo a Runa para pedir desculpas também, já que tudo isso foi culpa dela. Yamada ignora e diz que está indo para casa pegar algumas ferramentas para consertar o laptop. Depois que ele sai, Runa nota que ele parecia estar fugindo, e Akane começa a se perguntar se ele estava realmente tão incomodado com a pequena proximidade acidental deles. Quando Akane estava perto do rosto de Yamada, ele olhou em seus olhos, o que fez seu coração bater mais rápido. Sem entender o que está acontecendo, ele decidiu sair do apartamento dela apenas para ser atingido por mais um flashback de uma garota chorando por ele. Ele vai a uma loja de conveniência para comprar chá e o caixa tenta puxar conversa com ele. Ela diz que queria saber seu nome porque está interessada em transar, mas Yamada friamente lhe diz que está com pressa. A expressão no rosto dela muda, e Yamada se lembra de Hata dizendo que ele vai morrer virgem se não mudar. Apesar disso, ele decide que isso é demais para ele e vai embora. Quando finalmente retorna, vê que as duas garotas adormeceram com um prato de comida deixado para ele. Querendo deixá-las descansar, ele silenciosamente se ajeita e começa a trabalhar no laptop dela. Uma de suas ferramentas escorrega e rola perto de Akane, mas felizmente ela não acorda. Quando ele pega, seus olhos repousam no rosto dela adormecida e ele percebe que ela cortou o cabelo depois do incidente. Por algum motivo, ele delicadamente a desamarra e deixa o cabelo dela cair naturalmente. Um momento depois, a campainha toca e quando Yamada atende, ele encontra o ex-namorado de Akane, Takuma, parado ali. O cara parece surpreso ao ver Yamada e começa a gritar. Então Yamada fecha a porta atrás dele para que as garotas não acordem. Ele pergunta o que Takuma está fazendo na casa dela, admitindo que nunca realmente acreditou que eles estavam namorando.
Yamada não fala muito, então o cara explica que ele só veio devolver alguns recipientes que Akane usou para embalar o almoço para ele quando ainda estavam juntos. Ele admite que ver os recipientes o fez pensar nela, e começou a se perguntar se ela estava bem, então ele quis verificar como ela estava para ficar tranquilo. Por alguma razão, Yamada hesitante diz a ele que Akane está indo bem sem ele. Então, Takuma pede desculpas por ter vindo, e pede a Yamada para não contar a ela. Com isso, ele entrega as sacolas e acena adeus, enquanto Yamada fica parado assistindo. Depois que o cara sai, Akane acorda e abre a porta. Yamada diz a ela que essas caixas apareceram do nada, o que faz Akane rir. Ela sabe que Takuma esteve aqui, então enquanto voltam pra dentro, ela agradece a ele por lidar com seu ex. Enquanto ela coloca os recipientes de volta, Yamada devolve seu clipe de cabelo e ela pensa que caiu enquanto ela estava dormindo. No entanto, Yamada admite que o tirou enquanto ela estava dormindo. Akane fica surpresa e pergunta por quê, mas ele simplesmente diz que não sabe, o que faz suas asas queimarem. Antes que ele possa explicar mais, ele recebe uma ligação de Hata e Akane observa confusa, se perguntando o que está acontecendo com ele. Alguns dias depois, Akane faz uma entrevista para um emprego em uma loja de conveniência próxima. Como ela está completamente sem dinheiro, diz feliz ao gerente que aceitará o máximo de turnos possível se não tiver aulas. No caminho para casa, ela liga para Momo para compartilhar a novidade e Momo fica confusa, perguntando por que ela precisa de um emprego se seu laptop já está consertado. Akane diz que ainda quer reembolsar Yamada, especialmente desde que Haida doou a maioria das peças e ela não quer apenas depender das pessoas sem fazer algo em troca. Momo deseja-lhe boa sorte e termina a chamada, dizendo que está atualmente com um grupo de amigos tentando transar. Mais tarde naquela noite, Akane entra no fosso direto do banho e encontra Haida sentado sozinho no salão da guilda. Ela vai até ele para conversar, e Haida o cumprimenta com seu jeito Rouri habitual. Ele diz que estava tendo uma reunião com o subchefe, Kamota, embora seu personagem no jogo seja apenas uma pequena criatura flutuante parecida com uma ovelha, o que a assusta. Haida diz a ela que como Kamota geralmente está nas masmorras, vê-lo aqui é bastante raro. Eles conversam um pouco e ela menciona o custo das peças do computador, insistindo que quer reembolsá-los. Haida desconsidera, dizendo que eram peças de segunda mão mesmo, mas sugere que, em vez de dinheiro, ela pode ajudá-los a realizar o plano que estavam discutindo antes de ela entrar na conversa. Enquanto isso, na escola, Yamada e seus colegas de classe estão se preparando para o próximo festival escolar. Quando ele sai para levar o lixo, um grupo de garotas nas proximidades debate se deve ou não falar com ele. Antes que possam decidir, um dos colegas de classe de Yamada, Okamoto, junta-se a ele e tenta convencê-lo a participar do concurso de beleza. Ele diz que Yamada ganharia facilmente, já que muitas garotas gostam dele, mas Yamada não está interessado. Justo quando eles terminam de jogar o lixo fora, alguém chama Yamada para dizer que seu telefone está tocando de volta na sala de aula. Enquanto ele volta para a sala, o colega irritante se junta a ele e tenta fazer amizade para usar a popularidade de Yamada e conseguir algumas garotas em sua onda. Quando ele retorna, descobre que seu telefone está colocado em cima de uma pequena toalha em sua mesa. Tsubaki, a garota sentada ao lado dele, diz que colocou ali porque estava vibrando muito e a incomodou. Yamada pede desculpas e devolve a toalha, e Tsubaki menciona sua recente partida ao vivo. Ela diz sem rodeios que a mira dele estava ruim e suas reações eram lentas, perguntando se ele piorou jogando muito Foz. Yamada diz a si mesmo que o atraso foi por causa de servidores sobrecarregados, mas antes que ele possa falar, Tsubaki diz que só novatos culpam o atraso. As palavras dela o deixam tranquilo, e ele volta sua atenção para uma mensagem que Haida enviou no chat da guilda. Haida pede para ele pegar os ingressos do festival para todos da guilda, mencionando casualmente que Akane está pagando por todos eles. Alguns dias depois, Akane se encontra com Kamoda e Runa fora da escola de Yamada para o festival, e os três entram juntos. Enquanto caminham, avistam Haida na multidão, mas todos fingem não conhecê-lo, já que ele está usando orelhas de coelho ridículas que são difíceis de ignorar. Akane então pergunta a Runa se ela quer comer algo, mas Runa friamente diz que não está com fome. Um pouco confusa, Akane olha para Kamota, que explica que Runa provavelmente está apenas nervosa porque os exames de admissão para essa escola estão chegando no próximo ano. Akane tenta animá-la, e Kamota diz para ela não se preocupar, dizendo que acredita que Runa irá se sair bem. Mas Runa não parece convencida. Eles continuam andando pela escola, e quando Haida sugere entrar na casa assombrada, Runa recusa e agarra-se a Akane. Akane pergunta novamente o que ela quer fazer em vez disso, mas Runa diz que seu estômago dói de nervoso. Então Akane a levar ao banheiro para descansar. Enquanto espera do lado de fora, Akane recebe uma mensagem de Haida, dizendo para se encontrarem do lado de fora em 15 minutos. Ela pensa em mandar uma mensagem para Yamada também, mas decide não fazer isso, preocupada que possa parecer desesperada. Assim que guarda o telefone, ela ouve caixas caindo por perto e levanta o olhar para ver Yamada ajudando seus colegas a carregar materiais. Ela pensa em chamá-lo, mas outro estudante é mais rápido. Então, ela o observa em silêncio, secretamente torcendo para que ele a perceba. Quando ele desaparece na sala de aula, ela volta para o seu lugar fora do banheiro e começa a se preocupar, já que a Runa está demorando mais do que o esperado. Mas então, Yamada aparece de repente atrás dela e estende a mão para tocar seu ombro. Ela se vira surpresa e pergunta como ele sabia que ela estava lá. Ele diz que a viu mais cedo e estava prestes a chamá-la antes de ficar preso com as caixas. Isso deixa a Akane feliz, sabendo que ele a notou e ela não pode deixar de sorrir. Yamada pergunta por que ela está sorrindo, mas Akane diz que não é por nada, e os dois continuam conversando por um tempo. Desconhecido para eles, Tsubaki está observando a interação deles pela janela da sala de aula, curiosa sobre o que está acontecendo. Akane então diz a Yamada que Runa está trancada no banheiro há um tempo e que eles deveriam verificar.
Mais tarde, ambos levam Runa à enfermaria, já que seu estômago ainda está incomodando. Yamada pega seu telefone para avisar Haida, mas Runa rapidamente pula nele e o arranca. Ela diz que não quer que Haida descubra que está doente, porque ele a levará para casa antes que ela tenha a chance de aproveitar a comida do festival. Akane promete trazer a Runa qualquer comida que ela quiser. Então Runa lista seus desejos e até pede uma camiseta do festival. Yamada oferece ajudar a Akane a encontrar a camiseta, já que ele sabe onde é vendida, então eles vão juntos. Enquanto caminham pelos corredores, outros alunos começam a sussurrar e olhar para eles. Akane se sente um pouco desconfortável por estar no centro das atenções, mas não há nada que ela possa fazer porque Yamada é o Henry Cavill da escola. Enquanto ela tenta acelerar o passo, Yamada acidentalmente esbarra no professor de educação física, que imediatamente começa a provocá-lo por andar com uma garota. Ele começa a dar tapinhas em Yamada de forma brincalhona, feliz por ele finalmente estar com uma garota. O professor então se vira para Akane e pergunta em que escola ela estuda. E quando ela diz que está na faculdade, ele brinca que não sabia que Yamada tinha interesse em mulheres mais velhas. Depois que a professora se afasta, um grupo de meninas mais novas corre até lá e pergunta se Akane e Yamada estão namorando. Akane rapidamente nega, mas as meninas continuam fazendo perguntas e isso começa a ser esmagador. Eventualmente, eles chegam do lado de fora e desabam em um banco próximo, completamente exaustos de toda a atenção. Nesse momento, Haida e Kamota chegam após comprar um monte de coisas, e Haida percebe que Akane parece cansada. Quando Akane conta o que aconteceu, Haida ri e diz a ela que a mesma coisa aconteceu com Runa no ano passado, quando ela andou por aí com Yamada. Então ele sugere de brincadeira que Akane e Yamada comecem a namorar de verdade, só para calar a boca de todo mundo. Os olhos de Akane se arregalam de choque, mas Yamada não reage porque claramente não percebe que Haida está brincando. Haida ri da falta de percepção de Yamada, mas para quando vê Akane corando em vários tons de vermelho. Ele se desculpa, dizendo que foi apenas uma piada. Mas Akane, agora frustrada, diz que vai buscar a comida de Runa e sai abruptamente. Haida pensa em ir atrás dela para pedir desculpas, mas Yamada se levanta e vai atrás dela primeiro, deixando Haida em choque. Enquanto isso, Akane ainda está frustrada e confusa, se perguntando por que Haida disse o que disse e por que Yamada não respondeu. Enquanto ela se apressa através da multidão, ela acidentalmente esbarra em Tsubaki. Akane rapidamente pede desculpas e se apressa novamente quando vê Yamada se aproximando, deixando Tsubaki se perguntando o que acabou de acontecer. Momentos depois, Yamada aparece, ignorando completamente Tsubaki e chamando Akane, pedindo para ela parar de correr antes que se machuque. Ela se vira surpresa, e Yamada diz que ela pode tropeçar nas escadas se continuar correndo assim. Tsubaki vê isso e percebe que não é necessária, então ela vai embora silenciosamente. Yamada alcança Akane e pede desculpas pelo que aconteceu antes, mas Akane parece já ter esquecido disso. Em vez disso, ela aponta que esta é a primeira vez que ele disse o nome dela. Yamada diz que ela deve ter dito antes, mas Akane insiste que ela está certa e brinca que talvez ele nem saiba o nome dela. A voz dela chama a atenção dos alunos próximos, deixando-a desconfortável novamente. Então, sem pensar, ela pega a mão de Yamada e o puxa pelas escadas para uma área mais tranquila. Uma vez a sós, Akane se desculpa por tê-lo levado até lá e explica que a multidão era demais para ela. Yamada diz que está tudo bem e depois se desculpa novamente pela piada de Haida. Akane diz que não está nada brava, o que o confunde já que ele pensou que ela estava chateada. Ela explica que apenas saiu correndo porque estava envergonhada. Quando ele pergunta por que ela se sentiu envergonhada, Akane evita a pergunta e diz que não é importante. Yamada não a pressiona por uma resposta e começa a se afastar, mas Akane o interrompe com uma última pergunta. Ela pergunta o que ele teria feito se ela tivesse dito sim à sugestão de Haida de começarem a namorar. Yamada fica quieto por um momento, pensando, e bem quando parece que ele pode dizer algo, Akane entra em pânico e diz que era apenas uma brincadeira. Enquanto desce as escadas, Yamada de repente fala. Ele diz a ela que se ela tivesse dito sim, seria uma grande honra para alguém como ele. Acrescenta que ela está muito acima do nível dele, e que um cara como ele não merece estar com uma garota como ela. Akane fica atordoada com suas palavras e não sabe como responder. Pela primeira vez, ela fica completamente sem palavras, então apenas o segue silenciosamente para comprar a comida da Runa como planejaram. Alguns dias depois, Yamada passa pela loja de conveniência onde Akane trabalha, e depois de passar sua compra, ela faz com que ele tire um bilhete para um sorteio. Ela também menciona como eles não se veem desde o festival, e pergunta sobre Runa. Yamada diz que está indo bem, então ela pede para ele esperar do lado de fora, já que seu turno está prestes a acabar. Enquanto ela está terminando as coisas, um de seus colegas de trabalho a provoca sobre Yamada, perguntando quem ele é. Akane diz casualmente que ele é apenas um amigo, mas a mulher não acredita e sabe que Akane realmente quer se vingar dele. Pegando de surpresa, Akane admite que não sabe realmente quando seus sentimentos começaram a mudar, mas algo nele simplesmente parece diferente agora. Assim que seu turno termina, ela se junta a Yamada do lado de fora e lhe entrega uma marmita que fez como um pequeno presente de agradecimento por consertar seu computador. Ele diz que não era necessário, mas aceita de qualquer forma com um pequeno sorriso. Enquanto espera na faixa de pedestres, Akane espirra e começa a procurar em sua bolsa por uma máscara para não passar seu resfriado para ele. Ela está tão concentrada em encontrar que não vê alguém passando rapidamente de bicicleta, e Yamada rapidamente a puxa para mais perto para mantê-la segura. Este toque repentino a deixa congelada por um momento, mas ele não parece perturbado e age como se nada tivesse acontecido. Assim que ela encontra sua máscara e a coloca, eles continuam andando normalmente, mesmo que seu biscoito esteja todo úmido. Mais tarde naquela noite, ela se encontra com Momo e explica o quanto tem se sentido confusa em relação a Yamada.
Ela não consegue saber se Yamada está interessado nela ou apenas sendo gentil em geral, o que a incomoda muito. Enquanto Momo pinta as unhas, ela diz que se um cara bonito se aproximasse dela, ela iria para a cama com ele a noite toda sem pensar. Ela então aconselha ele a parar de se preocupar com o que Yamada pensa e focar no que ela quer. Nesse momento, Akane recebe uma ligação de Runa, que diz para ela se encontrar imediatamente. Logo depois, Akane se encontra com Runa no parque, e assim que se senta ao lado dela nos balanços, Runa imediatamente menciona uma mensagem que Raida enviou ao grupo. Ela está claramente irritada e não consegue acreditar que Akane não está mais preocupada com eles conseguirem um novo membro para a guilda. Akane diz que está ansiosa por isso, mas Runa claramente não está. Ela até tira um caderno onde anotou um plano para assustar o novo membro. Mas Akane nega e diz que não vai se envolver nessa bagunça. Em seguida, ela entrega uma bebida e pede para ela dar boas-vindas à nova garota, pois ela pode se tornar uma boa amiga como elas são. Isso irrita ainda mais Runa, porque ela acha que Akane vai trocá-la pela nova garota. Akane tenta confortá-la, mas Runa faz beicinho e diz que esperava esse tipo de resposta de Akane, assim como Raida, que a alertou para não intimidar a nova garota. Ela explica que o novato é colega de classe do Yamada, que normalmente joga jogos de tiro em primeira pessoa, mas quer fazer uma pausa e jogar jogos de software livre. Runa sabe que os dois são bastante próximos, mas quando ela ligou para Yamada para perguntar sobre ela, ele desconversou. Akane fica surpresa ao saber que Yamada até tem amigas na escola. Mas antes que ela possa pensar mais sobre isso, Runa pega seu telefone e coloca o número de Yamada nele. Ela diz a Akane para ligar para ele e perguntar sobre a nova garota, já que ele não dirá nada se a própria Runa ligar. Enquanto isso, Yamada está na escola preparatória com seus amigos Tsubaki e Okamoto. Enquanto eles estão sentados juntos, Tsubaki agradece a Yamada por deixá-lo entrar para o grupo, e Okamoto senta-se entre eles como o maior intruso, comendo seu Big Mac. Quando o telefone de Yamada começa a tocar, ele ignora, dizendo que o número é desconhecido. Okamoto brinca que é provavelmente alguma garota ligando para se confessar, mas Yamada apenas dá de ombros. Tsubaki diz severamente a Okamoto para deixar o rapaz em paz, porque ele não está interessado em romance. Depois da aula, os três caminham juntos para a estação de trem e, enquanto Okamoto reclama de fome, Yamada para retornar a ligação perdida. Ele fica surpreso ao ouvir a voz de Akane do outro lado e eles conversam por um tempo até que ela espirra novamente. Ele pergunta se ela está bem, e ela diz que está apenas um pouco indisposta e precisa de trabalhar em breve. Após a ligação terminar, Tsubaki pergunta quem era, e ele casualmente diz que era Akane. Ela se lembra de ter visto a Akane no festival da escola, e Yamada menciona que ela também está na guilda deles, o que significa que ela a conhecerá em breve. Curioso, Tsubaki pergunta que tipo de pessoa Akane é, o que faz Yamada recordar todas as vezes em que foi tocado pela bobeira e gentileza de Akane. No final, ele luta para encontrar as palavras certas para descrevê-la, fazendo Tsubaki se perguntar se ele gosta dela. Naquela noite, o gerente de Akane implora para ele fazer um turno porque o auxiliar dele está de licença, e ela, irritada, se junta a ele na loja. Enquanto está na parte de trás, ela se olha no espelho, refletindo sobre a conversa que teve com Momo. No dia seguinte, durante a sessão de tutoria de Runa, Akane liga para dizer que não poderá entrar online naquela noite porque está se sentindo doente. Runa pede para ela se cuidar e encerra a ligação. Enquanto isso, Akane mal consegue se segurar em seu apartamento. Ela consegue pegar um copo de água, mas sua garganta dói demais para engolir e ela não comeu nada o dia todo. Ela acha que deveria comer algo antes de tomar remédio, então tenta sair para a loja quando Momo não atende suas ligações. Mas ela está tão fraca que cai ao tentar subir em sua bicicleta e não tem energia para levantá-la de volta. Ela desiste e decide voltar para o seu quarto e pedir comida online, mas seu corpo se recusa a se mover. Bem no momento em que ela está prestes a desmaiar, alguém aparece e a ajuda com a bicicleta. Ela olha para cima e vê Yamada, mas acredita que é apenas uma alucinação. Mas quando tudo começa a ficar turvo, ela se recosta, perdendo completamente a consciência. Felizmente, Yamada a segura a tempo e a leva de volta para seu apartamento. Ao mesmo tempo, Okamoto e Tsubaki estão tentando entrar em contato com Yamada, já que eles deveriam ir juntos para a escola preparatória. Quando ele não atende o telefone, Okamoto brinca que Yamada deve estar ocupado demais, pegando uma garota. Tsubaki rapidamente o defende, dizendo que Yamada não é do tipo que abandona o estudo por causa de uma garota. Okamoto diz a ela que o amor pode mudar as pessoas, e em seguida a provoca casualmente para que ela confesse antes que alguém o conquiste. Tsubaki fica quieta por um segundo, depois admite silenciosamente que já sabe que alguém poderia tirar Yamada dela a qualquer momento. E para a surpresa de Okamoto, ela começa a chorar. Quando se conheceram, Tsubaki se aproximou de Yamada na aula e contou a ele que estavam no mesmo jogo na noite anterior. E ela está convencida de que ele trapaceou porque ninguém é tão bom assim. Ela o desafiou e exigiu ver ele jogar em tempo real. E em vez de ficar na defensiva, Yamada apenas concordou. Ele levou tanto Tsubaki quanto Okamoto para seu apartamento, onde ela assistiu de perto enquanto Yamada mostrava suas habilidades de jogo de nível Deus. Depois de ver suas habilidades, ela percebeu seu erro e se desculpou. E daí em diante, eles se tornaram bons amigos. Naquela época, os sentimentos dela eram puramente amigáveis, e ela até se sentia mal pelas garotas que se confessavam para ele e acabavam com o coração partido. No segundo ano, ela percebeu que Yamada continuava rejeitando todas as garotas que se confessavam para ele, e as pessoas começaram a dizer que ele poderia ser um pouco diferente. Quando ela perguntou se havia alguém de quem ele gostava, ele disse que não, mas compartilhou uma história sobre uma garota que ele conheceu uma vez. Ela estava sempre sendo intimidada, então mal ia à escola, e o professor frequentemente pedia a Yamada para entregar seu dever de casa. Lentamente, ela começou a frequentar a escola mais regularmente, e Yamada começou a passar mais tempo com ela para lhe fazer companhia. Um dia, a garota perguntou a ele se ele sempre ficaria ao lado dela. Ele disse honestamente que não achava que poderia prometer isso.
Aquele momento a destruiu, e ela chorou muito antes de se transferir de escola pouco tempo depois. Yamada disse que frequentemente pensava nela e se perguntava se poderia ter evitado machucá-la escolhendo palavras diferentes. Essa lembrança ficou com ele e o deixou desconfortável perto de meninas. Desde então, ele sempre foi direto e rápido em recusar as garotas. Depois de ouvir sua história, Tsubaki decidiu nunca se apaixonar por ele, dizendo a si mesma que gostar de Yamada seria como quebrar seu próprio coração de propósito. De volta ao presente, Yamada tenta ajudar Akane a beber água, mas ela não consegue engolir e acaba derramando no travesseiro. Ele rapidamente remove o travesseiro encharcado e tenta resfriá-la com um pano úmido, mas isso não ajuda. Ele a acorda para perguntar onde ela guarda seu cartão de seguro-saúde e após ela lhe dizer, ele a leva ao hospital. Logo depois, Yamada sai carregando-a nos braços. E Akane recupera a consciência por alguns segundos e assume que está sonhando. Após ser tratada no hospital, Akane acorda em sua própria cama sentindo-se muito melhor, embora esteja confusa sobre como chegou em casa. Ao tentar se sentar, vê Yamada dormindo no chão e fica boquiaberta de choque. Ela caminha até a porta da varanda e a abre, deixando a brisa fria entrar. O frio repentino acorda Yamada e ele corre para fechar a porta bem quando Akane começa a espirrar novamente. Com um punhado de lenços de papel, ela diz a ele que deve ficar longe, antes que ele também pegue o resfriado dela. Yamada calmamente diz a ela para se deitar novamente, prometendo que explicará tudo assim que ela estiver confortável. Uma vez que ela se acomoda, ele diz que a encontrou quase desmaiada perto dos bicicletários e a carregou para casa. Akane fica espantada porque pensou que vê-lo mais cedo fazia parte de um delírio de febre. Percebendo que ele realmente a ajudou quando ela mais precisava, ela começa a chorar, mas rapidamente o assegura de que está bem e agradece por salvar sua vida em uma performance digna de Oscar. Ela tenta instintivamente abraçar Yamada, mas ele se afasta um pouco e pisa em um livro. Ao pegá-lo, ele vê que é um livro de consolação para aqueles que foram iludidos e descartados, e Akane rapidamente o agarra, dizendo que ele nunca vai entender porque nunca foi descartado. Uma vez que ela se acalma, ela agradece a ele por ser tão gentil, mas Yamada lembra da garota cujo coração ele partiu e diz a ela que ele não é a pessoa que ela pensa que ele é. Ver o olhar no rosto dele a lembra de Takuma, que estava exausto e com dor, e ela diz que está feliz que ele a dispensou direto ao invés de mentir para ela. Ao invés de chorar, ela simplesmente aceitou com um sorriso. Então um dia, quando ele olhar para trás, ele a lembrará como uma lembrança feliz. Talvez então ele se arrependa de deixá-la ir, mas será tarde demais. Isso lembra a Yamada a mesma garota que, em seu último encontro, começou a chorar, mas antes de partir, ela o agradeceu com um sorriso, porque ele sempre esteve lá para ela. Depois Akane verifica a febre, que já abaixou, então ele entrega um iogurte para ela comer. Enquanto ela come, ela diz para si mesma que teria gritado se fosse qualquer outra pessoa além de Yamada quando acordou, mas Yamada transmite uma energia pura, o que a faz sentir-se calma. Ao entregar-lhe a xícara vazia, sua perna sofre uma cãibra por causa da maneira como estava sentada. Ela grita de dor e Yamada diz para ela esticar a perna, mas ela não consegue fazer isso sozinha. Sem dizer muito, ele afasta o cobertor e entra na cama para ajudá-la. Akane percebe o que está acontecendo e começa a agitar a outra perna de pânico. Mas Yamada desvia dos seus chutes e se concentra em massagear a perna que está com cãibra. Assim que a dor diminui, ela relaxa e ele diz que ela estava sendo dramática sem motivo. Ela murmura um obrigado baixinho, mas percebe que ele está olhando para ela de forma um pouco íntima demais. Seu coração começa a disparar, e ela se pergunta o que ele está pensando, só para perceber que ele está estendendo a mão para pegar a colher do copo de iogurte. Ela se afasta rápido demais, bate a cabeça e depois fica encarando embaraçada quando percebe o que realmente aconteceu. E Yamada começa a sorrir porque Akane pensou que ele estava prestes a dar em cima dela, e Akane implora que ele pare de provocá-la. Na manhã seguinte, Akane agradece novamente por cuidar dela. Quando Yamada se prepara para sair, ela inconscientemente agarra a borda de sua jaqueta. Quando ele pergunta se algo está errado, ela rapidamente solta e pede desculpas, dizendo que está bem. Yamada lhe dá um olhar confuso, mas não diz nada, e depois de um momento, ele sai calmamente pela porta. Naquela manhã, Momo aparece na casa de Akane com algumas compras e rapidamente pede desculpas por não ter atendido suas ligações na noite anterior. Akane diz que está tudo bem e explica que Yamada ficou lá e cuidou dela a noite toda, o que deixa Momo completamente surpresa. Curiosa, ela pergunta se Akane recebeu uns amassos, mas Akane diz que eles são apenas amigos. Momo não acredita e diz que é estranho um cara fazer tanto por uma garota se não sente nada. Antes de sair, Momo aconselha que, no amor, o timing importa mais do que qualquer outra coisa. Esse comentário deixa Akane confusa, especialmente porque ela nunca pensou em Momo como o tipo que dá conselhos românticos. Mais tarde naquele dia, depois de comer e revisar algumas tarefas escolares, Akane se conecta ao PHOS, esperando encontrar Haida e talvez caçar alguns monstros. Felizmente, ela vê Haida online, e ele está jogando com Sabaki. Akane entra no chat deles e se apresenta a Tsubaki, convidando-a animadamente para caçar com eles. Ela aceita ir, e ambos decidem tentar ao máximo deixar uma boa primeira impressão. Quando chegam ao campo de caça, Haida encontra um lugar sombreado sob uma árvore para relaxar e aproveitar a vista enquanto Tsubaki e Akane pulam diretamente para uma luta de chefe. Eles lutam para acompanhar e imploram por ajuda de Haida, mas ele decide calmamente ficar fora da luta, lançando apenas feitiços de cura sempre que a saúde deles cai demais. Sem alternativas, Akane e Tsubaki começam a usar todas as habilidades que têm, na esperança de desbloquear algum movimento secreto que os salvará, mas nada funciona. Tsubaki então pensa em outra estratégia, mas também falha, e o chefe acaba indo embora, claramente sem estar impressionado. Mesmo que elas não ganhem, as duas garotas deixam pra lá e começam a falar sobre o que deu errado, e como podem melhorar na próxima vez. Haida os observa de lado, feliz que eles estão se dando bem. Depois disso, Akane sai do jogo e liga para Yamada.
ela fala sobre a caçada e como fez equipe com Tsubaki e Haida. Depois começa a pedir dicas sobre como vencer chefes de alto nível. A conversa deles se estende por um tempo e quando Akane finalmente percebe como ficou tarde, ela diz que só queria ouvir a voz dele e encerra a chamada. Mas assim que ela desliga, percebe que suas mãos não param de tremer. Ela sabe exatamente o que dizer essas palavras significa. Em um momento de emoção, ela liga pra Momo e diz que há algo que realmente precisa conversar. Momo diz pra ela esperar até estar totalmente recuperada e elas concordam em se encontrar pessoalmente uma semana depois. Quando elas finalmente se encontram em um café, Akane cria suspense, mas em vez de falar sobre Yamada, ela pergunta a Momo se pode explicar por que seu ex terminou com ela. Momo, claramente decepcionada, suspira e chama o garçom antes de responder. Depois que o garçom sai, Momo admite que pensou que Akane queria falar sobre seus sentimentos por Yamada, e diz que estava realmente animada. Em vez disso, Akane mencionou seu ex novamente, o que faz Momo se perguntar se ela ainda está presa naquele perdedor. Akane insiste que já superou, mas diz que precisa de um encerramento para poder realmente seguir em frente. Ela quer saber se havia algo de errado com ela que causou o término. Momo diz a ela que ela não é o problema, na esperança de que isso ajude a acalmá-la. Nesse momento, dois caras entram no café e imediatamente se dirigem à mesa deles, ignorando a garçonete que tenta acomodá-los. Momo reconhece-os como os mesmos caras irritantes de um recente encontro em grupo e diz a Akane para ignorá-los. Akane faz o melhor para agir de maneira fria e indiferente, mas os caras não percebem a dica e continuam falando com elas, tornando as coisas estranhas e desconfortáveis. Felizmente, a comida delas chega, e para surpresa de Akane, é Haida quem está servindo. Ele pergunta calmamente aos dois caras quem eles são, e eles afirmam ser amigos de Akane e Momo. A garçonete intervém e os corrige, então Haida educadamente pede para que eles se mudem para outra mesa. Quando eles o ignoram, Haida abandona seu tom amigável e repete o pedido com uma voz muito mais firme que os cala instantaneamente. Sentindo a pressão, os caras finalmente recuam e Haida volta ao seu eu alegre de sempre, como se nada tivesse acontecido. Curiosa, Momo pergunta como Akane o conhece, e ela explica que Haida é um de seus colegas de guilda no Foz. Isso faz Momo se perguntar se todos os caras gamers são atraentes e se ela deveria tentar conquistar um para si. Depois que o café fecha, Haida sai e encontra Akane e Momo esperando por ele do lado de fora. Ele pergunta brincando se elas estão lá para pedir seu autógrafo ou se juntar ao seu clube de fãs inexistente, mas Akane rapidamente encerra a ideia. Ela diz que, na verdade, precisa conversar com ele sobre algo sério. Eles vão a um parque próximo com Momo e Haida, mas ela está tão nervosa que não diz uma palavra por um tempo. Então, do nada, Momo casualmente deixa escapar que Akane está apaixonada, causando pânico e constrangimento a Akane. Haida agradece a Momo por economizar tempo, depois se volta para Akane e a elogia por se recompor após o término. Mas Momo não está pronta para parar de agitar as coisas, e diz a Haida que Akane tem se sentido triste porque ainda não entende por que o ex terminou com ela. Como não adianta mais esconder, Akane explica que, como tanto Huri quanto Momo estiveram presentes em seus momentos mais difíceis, ela queria contar pessoalmente que se apaixonou. Depois de ouvi-la, Haida sorri e a incentiva a se declarar para Yamada, prometendo que mesmo que não corra bem, ele e Momo estarão lá para animá-la. Sentindo-se um pouco mais corajosa, Akane sai para encontrar Yamada. Enquanto isso, Momo decide tentar flertar com Haida, mas infelizmente para ela não dá em nada. Enquanto isso, Akane pega o trem e depois corre até a casa do Yamada. Yamada atende a porta, parecendo surpresa ao vê-la ofegante, e pergunta o que ela quer. Ela fica parada tentando descobrir como dizer o que está pensando. Mas antes que possa falar, duas pessoas idosas começam a gritar saudações amistosas, uma para a outra do outro lado da rua, e um cachorro pequeno começa a latir logo em seguida. O barulho alto torna impossível para ela dizer uma palavra, o que a faz sentir-se sem esperança. Yamada diz a ela que está prestes a sair para a escola preparatória e pergunta se ela pode esperar por ele enquanto se prepara. Ela concorda e fica perto da porta, mas para seu choque, Yamada a puxa gentilmente para dentro da casa ao fechar a porta. Ele casualmente diz para ela ficar à vontade, totalmente alheio ao fato de que sua proximidade está fazendo seu coração acelerar. Ao entrar em seu quarto, Akane fica paralisada, mas rapidamente se vira quando Yamada, sem avisar, tira a camisa. Em poucos minutos ele está completamente vestido, e eles saem juntos para a estação. Enquanto eles caminham, Akane fica profundamente pensativa, se perguntando se deveria realmente confessar ou apenas continuar amiga, para evitar estragar o que já tem. Sua mente se desvia tanto que ela quase anda direto para o trânsito, mas Yamada a puxa de volta a tempo. Ele pergunta se ela está bem, mas ela começa a murmurar para si mesma, então ele simplesmente pega sua mão e a leva para o outro lado da rua quando o sinal fica verde. Quando chegam à estação de trem, Yamada pede desculpas por não ter tempo suficiente para conversar e diz que terão que continuar a conversa mais tarde. Akane diz que está tudo bem, mas o olhar nos olhos dela faz ele perceber que ela não está realmente satisfeita. Ele volta e promete ligar para ela depois da aula. Isso faz o rosto dela se iluminar e ela diz que vai esperar, o que faz Yamada sorrir também. Não muito tempo depois de se separarem, o céu se abre e começa a chover forte. Mesmo depois que a aula termina, ainda está chovendo muito. E quando Okamoto pergunta a Yamada como ele vai para casa, Yamada diz que tem um guarda-chuva. Ouvindo isso, Okamoto pergunta se pode compartilhar com ele, mas quando percebe que Tsubaki não tem um, ele cede seu lugar para ela. Tsubaki hesita, mas Okamoto a incentiva, dizendo que é a chance perfeita para confessar seus sentimentos. Ela concorda relutantemente e caminha com Yamada. Enquanto caminham, Yamada percebe que Tsubaki está se molhando, então ele entrega o guarda-chuva para ela e começa a correr à frente.
Ela ainda não disse o que pensa, então tenta segui-lo, mas esbarra em alguém e cai no chão, seus óculos voando. Ela é quase cega sem eles, então se coloca de quatro para procurar. Por sorte, Yamada volta e a ajuda a encontrá-los, mas estão quebrados. Ao olhar para o rosto borrado dele, ela de repente diz que gosta dele. Chocada com suas próprias palavras, ela cobre a boca com as duas mãos, deixando o guarda-chuva cair. Yamada não diz nada e apenas o pega para ela. Quando Tsubaki começa a chorar, ela pede desculpas por colocá-lo em uma situação constrangedora, mas implora para ele apenas pensar em seus sentimentos por uma noite. Mais tarde naquela noite, Yamada envia uma mensagem a Akane dizendo que está cansado demais para conversar e que terão que falar outro dia. Ela está um pouco chateada, mas decide respeitar os desejos dele. Na tarde seguinte, enquanto Yamada está dando aula para Runa, Haida aparece e casualmente pergunta se alguém se declarou para ele. Yamada parece surpreso e pergunta como ele soube, mas Haida apenas sorri e diz que é um segredo. Pressupondo que a confissão foi de Akane, ele pergunta se Yamada já respondeu. Yamada diz que não, explicando que ainda está pensando no que dizer. Haida, um pouco preocupado, diz para ele não prolongar as coisas porque deixar alguém no suspense é apenas uma forma de machucá-los. Naquela noite, Yamada aparece no local de trabalho da Akane, mas não entra. A colega de trabalho dela diz que ele está esperando do lado de fora, então ela rapidamente vai encontrá-lo. Ele diz que tentou ligar para ela, mas o telefone dela está desligado e ela se desculpa porque a bateria acabou. Percebendo que algo parece errado, ela pergunta gentilmente se algo está incomodando ele. Yamada diz que está apenas cansado de estudar, mas ela não acredita totalmente. Ainda assim, ela não insiste e começa a contar sobre uma nova espada que conseguiu no jogo. Quando ele pergunta que tipo de espada é, ela sorri e pede para ele estender a mão para que ela possa desenhá-la. Depois de terminar, ela diz que mesmo não sabendo o que o está incomodando, espera que ele se anime logo. Ela acrescenta que prefere o calmo e misterioso Yamada ao silencioso e mal-humorado. As palavras dela despertam algo nele, e ele finalmente se abre. Ele admite que normalmente fica quieto porque tem medo de dizer algo errado. Ele também diz que muitas vezes se sente um inútil, especialmente porque tem dificuldade em entender piadas e emoções das pessoas. Ouvindo isso, Akane olha diretamente para ele e diz que para ela e o resto dos amigos, ele é a pessoa mais atenciosa e gentil que conhecem. Ela diz para ele nunca mais se chamar de ninguém novamente porque nenhum deles o vê dessa forma. Mais tarde naquela noite, Tsubaki encontra Yamada e ela já sabe que ele será rejeitado, então se prepara para isso. Ela admite que gosta dele há muito tempo, mas manteve isso para si mesma porque não queria estragar a amizade deles. Ela então pergunta a Yamada se ele está disposto a ouvi-la e ele calmamente diz que sim. Sentindo-se um pouco mais corajosa agora, ela lhe conta todas as pequenas coisas que ama nele, como o quão bem ele joga, quão calmo ele é e como ele olha pela janela da sala sempre que está entediado, enquanto Yamada ouve surpreso. Quando ela termina, começa a chorar, e mesmo sem conseguir ver o rosto dele sem seus óculos, ela diz que não se arrepende de ter se apaixonado por ele. Comovido pela sinceridade dela, Yamada sente os olhos arderem e quando tenta limpá-los, ela nota o desenho que Akane fez na mão dele. Quando ela pergunta quem fez, ele casualmente diz que foi de um amigo, mas ela sabe que foi da Akane. Ela diz a ele que ele gosta da Akane mais do que apenas como amiga. E após uma longa pausa, Yamada finalmente admite que ela está certa. Yamada então agradece a ela por ser honesta e pede desculpas por não sentir o mesmo por elas. Embora na verdade doa, Tsubaki diz que está feliz por ele ter sido gentil o suficiente para ouvi-la. Quando suas lágrimas acalmam, ela se vira para sair, mas sem seus óculos. Ela anda direto em direção a uma máquina de vendas. Yamada pergunta se ela quer que ele a leve para casa, mas ela rapidamente diz que não. Já estava envergonhada o suficiente por uma noite. Alguns dias depois, Akane se encontra com Runa, Eita e Kamota do lado de fora de um novo restaurante. Enquanto entram, percebem que o local está cheio de pessoas que parecem conhecer Kamota porque o lugar é administrado por seu amigo. Eles são levados a uma sala de jantar privada, e quando a comida chega, Akane diz felizmente que é a melhor carne que já comeu. Eita concorda, embora mencione que é uma pena que Tsubaki não pôde vir. Runa, no entanto, diz que está feliz porque ainda vê Tsubaki como uma rival, e não faz questão de esconder isso. Nesse momento, alguns garçons chegam com pratos extras e vinho dizendo que a comida foi enviada pelos amigos de Kamota. Kamota diz a todos para aproveitarem, embora só ele e Akane tenham idade suficiente para beber. O tempo passa e Yamada finalmente aparece, então Runa corre para dizer a ele como a comida é incrível. Mas então ela de repente para de falar e fica olhando com medo, dizendo que Akane está de volta. Antes que Yamada possa perguntar o que ela quer dizer, uma Akane muito bêbada se joga sobre ele, falando coisas sem sentido. Yamada pergunta como ela ficou tão bêbada, e Runa explica que bebeu a garrafa inteira de vinho sozinha. Cansada de Akane se agarrando a ela, Runa implora para Yamada levá-la para casa, e ele concorda, pedindo desculpas por ter perdido o jantar. Na estação de trem, Akane cochila, então Yamada pressiona uma garrafa de água fria em sua bochecha para acordá-la um pouco. Ela pede desculpas por causar problemas e diz que ele pode ir embora, já que ela está se sentindo melhor, mas Yamada se recusa. Ele diz que há muitos caras estranhos por aí e não confia em mais ninguém para garantir que ela chegue em casa em segurança. Estendendo a mão, ele espera que ela a segure, e assim que ela o faz, eles caminham juntos. Num certo momento, o salto dela fica preso, então Yamada se ajoelha, ajuda a soltá-lo e coloca o sapato de volta no pé dela como um verdadeiro cavalheiro, o que faz com que Akane se apaixone ainda mais por ele. Então ele pega na mão dela novamente e eles continuam andando até chegarem na casa dela. Na porta, ela agradece e assim que ele se vira para ir embora, ela de repente chama e pergunta se ele gosta dela.
Yamada sorri e diz que não esperava que ela entendesse tão rápido, surpreendendo-a. Sem saber o que ele quer dizer, ela o encara. Então ele a olha nos olhos e diz que gosta dela. Ele promete repetir no dia seguinte, para que ela se lembre quando estiver sóbria. Quando ele se vira para ir embora, ela pergunta baixinho se pode ligar para ele de manhã para ter certeza de que isso não é um sonho. Ele diz que sim, e em vez de ir embora, a puxa para um abraço. Na manhã seguinte, Akane liga, como disse que faria, e Yamada confirma que tudo o que ela lembra é real. Mais tarde na escola, ela conta tudo pra Momo, e sua amiga fica nas nuvens ao saber que eles finalmente estão juntos. Durante o almoço, outra colega brinca que Akane é corajosa por namorar alguém mais jovem, o que a deixa um pouco sem jeito. Então, quando ela se encontra com Yamada mais tarde, ela tenta agir naturalmente, e diz que fará o seu melhor para não ser um peso pra ele durante os exames de admissão. Porém, Yamada não ouve uma palavra do que ela disse porque está muito ocupado olhando para os dentes dela. Quando ela percebe isso, fica envergonhada, mas ele diz que ela tem dentes bonitos e não deveria se sentir estranha. Depois de saírem do café, Yamada se oferece para acompanhá-la até em casa. Enquanto caminham, ela fica olhando pra ele e quando ele pergunta o que ela está pensando, ela admite que quer segurar a mão dele. Sem hesitação, ele pega a mão dela, mas não entende por que ela não disse isso diretamente. Ele então se lembra da primeira vez que viu Akane e se perguntou por que ela usaria saltos altos se eles atrapalhavam seu movimento. No final, ele percebe que talvez nunca entenda as garotas, mas mesmo assim está apaixonado por uma. Isso é tudo para este vídeo. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Se chegou ao final, comente "Amo PES" como prova.